Olá amigos Bratugas! Está tudo bem com vocês? Connosco não poderia estar melhor. Eu sou o Maia. Eu sou a Carla. E sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal Os Bratugas, onde desta vez nós vamos fazer o quê? Vamos falar como foi a nossa experiência na Disneyland Paris, ou Euro Disney, como ela ainda é conhecida. E aqui que ninguém nos ouve, vamos também falar muito das dicas de como planear a viagem para a Disney e de como economizar na Disneylandia. Por isso fica por aí que isto vale muito a pena. E Disney, se quiser patrocinar nós, estamos aqui. Então, aquilo que nós vos pedimos agora mesmo é que vocês deixem um like, comentem aquilo que vocês acham da Disney, se querem muito visitar ou não, se têm mais alguma outra dica para dinamizar aqui a nossa aba dos comentários, e partilhem então com os vossos amigos. Desta forma vocês vão ajudar-nos a que este vídeo chegue a mais pessoas. E dessa forma, pessoas que querem resolver esse problema, que têm estas dúvidas, vão acabar por ter estas dúvidas resolvidas. Porque viram este vídeo que foram vocês que as ajudaram. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @Bratugas. Lá vocês sabem de tudo em primeira mão. Teriam acompanhado a viagem em primeira mão. Além de tudo, foi no dia do meu aniversário. Então, sigam o nosso Instagram. E lá vocês vão saber em primeira mão por onde estamos. Nós estamos a contar convosco e rola a vinheta. A Disneylandia, há muita gente que não sabe disto. É incrível. Até gente que mora lá em Paris, brasileiros que moram em Paris, já foram à Disney. E eu fiz essa pergunta, se dava pra fazer 2 parques no mesmo dia. A resposta foi: tem 2 parques? É verdade. Tem 2 parques na Disney. Um é o mais pequeno, que é o Walt Disney Studio. O Walt Disney Studio é o parque mais pequeno e é o parque que tem brinquedos ou atividades mais radicais. Mesmo para aquelas pessoas que são medrosas, vai valer muito, mas mesmo muito a pena visitar este parque. E aqui para nós, que ela não está a ouvir, vocês não sabem o riso que teve ela ir a um brinquedo super radical, que nós achávamos que não era, está no nosso vídeo, e ver ela com medo. Mas pronto, ela não está a ouvir isto. Volta para o vídeo. O segundo parque é o Parque Disneyland. É o primeiro parque que foi criado na Disney, Paris, e é o parque mais tradicional. É o parque onde tem o castelo da Disney, que em Paris é o castelo da Bela Adormecida, e é o castelo que vocês podem entrar lá dentro, ao contrário, por exemplo, do castelo da Disney de Orlando, que vocês não conseguem entrar lá dentro. É o parque que tem a parada, e é o parque que tem os fogos, a sessão de encerramento, a sessão de celebração dos 30 anos, que é o que está a acontecer este ano em 2022 e que nós vimos, e que está partes do encerramento no nosso vlog na Disney. Passem por lá. E também é este parque que tem as atrações também mais infantis. Como é que faz então para comprar os ingressos para visitar a Disney? Os ingressos, principalmente para quem está aqui na Europa, são comprados diretamente no site da Disney. Existem 3 tipos de ingressos. O datado, que foi o que nós compramos. Nós escolhemos uma data, compramos naquela data e pronto. Esse ingresso pode ser comprado entre 1 e 4 dias, ou seja, você pode entrar 4 dias nos parques, e você pode também comprar um parque só ou 2 parques, que foi o nosso caso. Quanto mais dias você comprar de parques, mais barato fica. Esse ingresso para 2 parques em um dia tem um preço mínimo entre 81 e o máximo a 130 euros. Depende da época do ano. Época de baixa temporada, ele vai ser mais barato. Épocas de alta temporada, eles vão ser mais caros. A segunda categoria de ingresso é o ingresso Liberdade um dia. Esse é o ingresso que se você ainda não sabe a data certa da sua viagem, mas você já quer comprar o ingresso, você pode comprar ele. Porém, ele é mais caro e atualmente, desde do Covid, pelas políticas da Disney, acha que vai continuar. Esse ingresso você tem que, antes de ir pro parque, você tem que agendar ele no site. Antigamente isso não era preciso, você podia comprar um dia aleatório então você tem que agendar antes de ir. Esse ticket para um parque tem um valor de 105 euros. E para 2 parques de 130 euros. A terceira categoria de ingresso é o datado um dia com transporte. O que é que ele muda daquele primeiro? Você tem o transporte saindo de Paris, que são os ônibus da Disney. Então você vai pagar um pouco a mais e ele sai de alguns lugares. Então, se você não quer ir de comboio, que foi o nosso caso,
você também tem essa opção de comprar com o transporte. Esse ticket, ele tem o valor entre 96 euros e 164 euros. Então, todas essas informações foram tiradas do site da Disney. Então é só você entrar lá. A gente vai deixar o link na caixa de descrição. Você entrar lá e ver. Esses valores são valores para adultos. Uma coisa que muita gente tem curiosidade de saber e tal. Crianças até 3 anos não pagam, entram gratuitamente. E crianças dos 3 aos 11 anos pagam um valor reduzido. Não é metade, eu vou logo avisando, não acho que é metade do preço, não. Gira em torno, pelo que eu vi, de 5 a 7 euros o valor do adulto. Então, para você já ter uma noção de que não vai ser tão barato também uma criança. Então, mas todas as informações, você olhar no calendário, porque os dias, lá quando você olhar no calendário, vai estar. Os dias de uma cor que são os mais baratos são os dias que eles consideram que vão ser mais vazios. O mais caro, que tem uma cor diferente, são os dias que eles consideram que vão ser mais cheios. Por isso, é aquele valor. Tudo está lá, bem explicado, bem fácil de comprar. Na hora que você compra no site da Disney, você já recebe o e-mail com a confirmação, o e-mail com os ingressos e tal. Se você quiser trocar, você tem essa oportunidade de trocar pelos cartões. Nós não trocamos porque foi só um dia, então a gente não ia enfrentar uma fila que já estava enorme só para trocar os ingressos. Como a Carla já disse, nós comprámos os ingressos um mês antes, precisamente um mês exato antes da nossa estadia, digamos assim, antes da nossa ida à Disneylandia, e custou 2 parques datados um dia 109 euros cada. Nós decidimos comprar no mês comprámos as viagens, no outro mês a seguir comprámos a Disney e depois no mês que nós fomos viajar comprámos o remanescente e os gastos que tivemos nessa nossa passagem por Paris e na Disney. Nós conseguimos organizar dessa forma, de forma a que não fosse tudo assim tão direto no nosso orçamento, e então nós também conseguimos amenizar um pouco estes gastos. Como é que nós fomos para a Disney? A Carla também já acabou por referir. Nós fomos de comboio ou de trem, apanhámos o metro desde o nosso hotel porque nós estávamos mais afastados do centro. Depois, chegando, eu creio que até foi na estação de metro da Casa da Ópera. Foi. Nós depois, é incrível, nós achávamos que o metro que estava mais em baixo e o comboio em cima, mas lá foi ao contrário, pelo menos nessa estação. O comboio ou o trem estava um pouco mais para baixo do que o metro. E nós então fomos de comboio, fomos super confortável, tranquilo. Nós até já dissemos quanto é que foi o bilhete para as 5 zonas, tanto para o metro como para o comboio, foi 17 euros cada. Nós dissemos isto no vídeo anterior, que foi o vídeo que nós explicámos como é que nós nos organizámos e dissemos várias dicas para ir a Paris. Assistam lá. Passem por lá, vai estar aqui ou aqui a passar. E a dica principal é, quando você for para a Disney, as estações têm o nome da estação, que é em francês, óbvio, não vou nem falar, mas tem a orelhinha do Mickey. Siga as placas até você achar uma TV que mostre também que está, daqui a 20 minutos vem o comboio que vai para Disney. E sempre você tem que olhar também a questão na tela, se ele ficou azul indo para Disney ou indo pro outro lado, para você não perder tempo. Ainda mais se você só tiver um dia. Porque do centro de Paris até a Disney realmente é 1 hora e pouquinho de viagem. Então é um pouquinho longe, então você não quer perder tempo. Outra coisa, o comboio te deixa mesmo dentro da Disney. Na hora que você descer na estação, que você subir as escadas, você já se sente... Sim. Já vimos muitos adultos a correr para entrar na Disney. Sim, adultos. Agora a gente vai falar a nossa opinião, lembrando, tudo que a gente fala nos vídeos são as nossas opiniões. O Maia vai falar a opinião dele numa primeira vez na Disney e eu vou falar a minha opinião numa segunda vez na Disney, porque eu já conheço a Disney de Orlando. Então... Nós somos Disney maníacos, Disney. Nós somos Disney maníacos. Patrocina nós. Então a gente vai falar isso e ele vai contar como foi a impressão dele assim que ele chegou na estação de comboio. O que aconteceu? Assim que nós chegámos nessa estação de comboio, nós saímos e eu comecei a ver adultos a correr. E eu olhei... Não, eu tô falando lá em Paris, que a gente viu a... Nós começámos a ver adultos disfarçados, não é disfarçados, mas com alusivos. As roupas assim mais alusivas à Disney. E nós, pronto,
estamos no caminho certo, não é verdade? Significa que é aqui mesmo, porque nós ainda nos confundimos um bocadinho. Sim. Mas depois nós conseguimos resolver rapidamente. É muito fácil o comboio. Tinha algumas só com... Não pode ser muito para as crianças também não confundirem, senão também não conseguem entrar lá. Mas assim com algumas pinturas mais faciais, assim simples, orelhas, ceia mais já à mini, que nem a mini, mas vocês começam logo a sentir que estão a ir para a Disney. Eu nunca vi muitos filmes da Disney. Quando eu fui pesquisar mais sobre os filmes da Disney, eu acabei por perceber que, ok, não vi assim quase nada. Eu ainda vi alguns, mas muito poucos, como se calhar alguns que são mais fãs dos filmes. Eu não sou muito cinéfilo. É também por isso. Também nunca tive essa cultura. Mas sim, eu estava mais tranquilo. Ok, vou à Disney. Vou-me divertir muito. Mas ele ainda não tinha sentido a magia. Eu não tinha sentido aquilo que estava na Disney. Nós chegamos, aí começa a ver um adulto, uma mulher a correr. Ai, a Disney assim com as orelhas da Disney. A Disney a correr louca. E eu... O que é que se passa? O que é que se está a passar? Aí eu chego, passo a segurança. Sim, porque a tem Disney segurança. é muito segura. Sim. É muito segura. É Tem como detector se fosse, de metais. é como tem... se fosse um aeroporto. É o mesmo procedimento. Nós passamos a segurança e entramos na fila para entrar no parque Walt Disney Studios. Esse foi o nosso primeiro parque que nós fomos visitar. Eu estou lá, não sei o quê, e eu começo a ouvir as músicas, e eu começo a olhar, e tenho o desenho do Mickey lá ao fundo, e de repente estou na Disney! E começo a sentir que estou na Disney e começo também a querer correr. Felizmente eu não passei por isso, mas começo a querer correr e a querer andar em tudo e é isso mesmo. Realmente senti no início essa magia da Disney. Depois... Eu confesso que essa magia eu acabei por ir perdendo um pouco. A Carla também vai ter a opinião dela. Segundo aquilo que ela me dizia, realmente a Disney é um local onde se esquece tudo, que voltamos a ser crianças, tem muito essa magia. No início sim, eu senti essa magia, mas depois fui acabando por perder. Muito pela cultura mais francesa dos funcionários, que acabam por ser um pouco mais rudes. E eu confesso que é incrível, eu não esperava isto, mas eu fui melhor recebido, não melhor tratado, fui melhor recebido fora da Disney do que dentro da Disney. E a Disney tem uma cultura totalmente diferente da cultura dos franceses. É uma cultura muito mais acolhedora, muito mais abertos a falar outras línguas diretamente. Por exemplo, na Disney de Orlando, que eu já vi, que a Carla mostrou-me fotos, os funcionários têm na camisa as bandeiras com as línguas que esse funcionário fala e sabe falar. Na Disney não existe nada disso. A gente não sabe se foi, porque também na Disney Orlando isso acontece mais durante a alta temporada. A gente ainda não foi na alta temporada. A gente foi no início da alta temporada. Então a gente não sabe se é realmente... Não tinha muitos funcionários, apesar que eu vi um ou dois que realmente tinha a bandeirinha, e eram mais velhos, tinham a bandeirinha das línguas que sabiam falar. Então eu não sei se é isso. Se agora, no verão, que já tem mais turistas realmente do mundo inteiro, e até de outros países aqui da Europa que não falam nem o francês, nem o inglês e tal, pode ser que tenha. Para dar um exemplo disto, das experiências que se viveu da nossa parte, houve um caso de um funcionário que ele começou logo a falar francês, como todos vão sempre falar francês, primeiro. E nós no vídeo anterior também explicámos um pouco de como é que nós devemos fazer em França para nós nos darmos bem. Eles sempre vão falar francês em qualquer lugar, primeiro. E você tem que falar pelo menos o bonjour. Sim, tem que mostrar que fazem um esforço e que conseguem dizer pelo menos olá, ou bonjour, ou o que seja, e depois eu não falo francês. Isto tudo tem que ser em francês, pelo menos, que é para eles depois falarem então inglês de forma natural. Acho que posso dizer de forma natural, mas sem qualquer tipo de problemas, com simpatia, etc. Mas houve então um caso que me deixou um pouco desagradado, tenho que confessar isto, que ele começou a falar francês comigo, eu respondi-lhe em francês também que olá, eu não falo francês, podemos por favor falar inglês? Ele disse que sim, explicou em inglês e não deu nem 10 segundos, ele voltou a falar francês comigo. E isto acaba por ser um pouco desagradável porque nós não falamos a língua, não sabemos mesmo falar, talvez gostava de saber falar, mas não é o caso, e este tipo de comportamentos acaba por levar um pouco mais para baixo. Também algumas dúvidas. Isto foram casos apenas, de forma geral não aconteceu nada disto
que eu também vou falar isso. Também houve um outro caso que eu queria perguntar onde é que era a fila dos single riders e ele disse assim um pouco mais fechado e arrogante. E também já houve casos alguns casos nas notícias, que não sei se vale a pena falar aqui, mas que realmente é muito, muito desagradável e a Disney acabou por atuar, a Disney e a direção acabou por atuar sobre esses funcionários. Isto foram casos que aconteceram e eu tenho que partilhar também esta opinião porque aqui nós somos os mais sinceros que vocês podem imaginar. Sim, isto aconteceu, foi desagradável, mas de forma geral foi tudo muito simpático, falavam para nós tínhamos algumas dúvidas, por exemplo, nós queríamos confirmar que realmente o nosso bilhete nos permitia sair, às vezes que nós quiséssemos de um parque para o outro, ou até mesmo do recinto da Disney, sair e voltar no mesmo dia. E sim, isso é possível. Nós resolvemos questionar na sala de ajuda, decidimos questionar isso, fomos super bem recebidos pela senhora. Obviamente que, mais uma vez, eu impus a norma de bem-estar na França, porque é mesmo é uma norma de etiqueta. É uma norma de etiqueta isto. Então impus e falei primeiro em francês, mas depois claramente que nos ajudou em inglês. Quando fomos comprar as orelhinhas. Quando fomos comprar as orelhinhas, houve uma situação muito engraçada com um funcionário. Ele vira-se, eu disse-lhe logo que eu não sabia falar francês e ele tranquilamente disse o seguinte. Eu disse-lhe isso, que eu não sabia falar francês, e ele só perguntou assim: English, Spanish, português. E eu disse que sabia falar essas línguas todas e aí ele disse: eu só sei falar inglês e francês, desculpa. E entendeu super boa onda. Também houve outro que foi quando nós saímos do Toy Story. Foi. Quando saímos do brinquedo do Toy Story. Um empregado muito simpático começou a brincar connosco, começou a tentar falar português connosco, algumas palavras que ele sabia. Ele começou a tentar falar português. Ele disse tudo bem? Olá, tudo bem? E depois ele ficou em dúvida se realmente tinha dito bem. E eu disse-lhe que sim, e sorri e continuou. Acontece que quando foi para nos irmos embora ele disse: obrigado, adiós. Ele trocou o português com o espanhol. Mas ele se esforçou. Mas ele esforçou-se muito e achamos muito divertido, muito simpático. De forma geral a experiência foi muito positiva. Eu gostei muito de estar na Disney. Qual é o seu parque favorito? O meu parque favorito? O Walt Disney Studios. Sim. É esse o meu parque favorito. Se bem que eu também gostei muito. É o favorito apenas porque os brinquedos que eu andei foram os que eu mais gostei. Mas o primeiro parque é também muito divertido, muito bom e também vale muito a pena. Eu acho que estão os dois equilibrados, mas se eu só pudesse ir a um mesmo, eu ia ao Walt Studio. Quer dizer, não sei. A primeira vez eu iria ao parque original e a segunda iria... Bom, não sei, eu tive sorte e estou muito agradecido de ter ido aos dois parques e de ter tido essa experiência. Mas sim, eu gostei muito dos brinquedos, diverti-me muito. Passem no nosso vlog para vocês verem a grande parte daqueles que nós fomos. Aliás, há alguns brinquedos que, por razões de segurança, porque são mesmo muito radicais, não é possível gravar, infelizmente, porque acabou por ser dos meus favoritos, a maioria dos meus favoritos acabou por não se poder gravar, e eu gostava de ter partilhado esse momento convosco e também um momento em que a Carla andou numa montanha russa muito radical para os padrões dela e teve muito medo. Eu gostava também de ter gravado isso, mas não foi possível. Mas nós vamos falando de tudo aquilo que nós vamos vivenciando nesse vlog, então passem por lá também para dar aquela força. E sim, eu gostei muito da Disney. Quero muito voltar à Disney, quero ir de uma forma descansada também, quero ir mais descansado porque o dia anterior foi muito agressivo, dormimos muito pouco mesmo, então havia momentos em que eu estava mais resingão porque estava com muito sono. Mas era só mandar ele numa montanha russa? Mas era só mandar para uma montanha russa e eu ficava acordado, desperto e super boa onda também. Gostei muito da Disney, vale muito a pena ir à Disney, aquela magia que eu vos falei acabou por se ir perdendo. Mas os brinquedos valem muito a pena e eu vi o Mickey. Então. Eu quando entrei, se o Mickey estivesse assim livre, sem segurança, sem nada, eu ia correr contra ele. Eu atirava-me para cima dele e abraçava-o, porque eu gostei muito da Disney. Quero muito ir a Orlando e a Carla vai dizer o porquê, porque ela vai falar dos dois parques, vai falar a experiência dela na Disneyland Paris e vai falar também da comparação entre os dois parques. Eu só posso falar da minha experiência porque eu só estive na Disney Paris e quero muito ir a Orlando Disney e a LA também. Sim. Também quero muito ir.
Eu queria em todos. São todos os no mundo, mas tudo bem. Eu já fui na Walt Disney World em Orlando. E assim, eu falo, vale a pena ir na Disneyland de Paris? Vale. Mas se você puder escolher, vá pra Orlando. Ah, mas lá são maiores. Além de ter mais parques, lá são 4 parques temáticos. Além dos aquáticos, a experiência foi totalmente diferente. Os funcionários são bem mais simpáticos. Eles estão realmente no espírito Disney. Porque a Disney é um mundo à parte, querendo ou não. Então eles estão muito... Antes do parque abrir, eles já estão muito animados. Eles veem as crianças, eles dão os adesivos. Quem é Disney maníaco? Eu ainda não cheguei a esse ponto, mas tô quase. Eles têm os pins, né? Os broches, os pins. Isso, os pins, que eu fiquei na dúvida se broche aqui era uma palavra. Também é isso, mas nós usamos mais os pins. Sim, os pins. Então, eles trocam porque geralmente os funcionários ou outras pessoas têm pins que são raros, então tem essa troca. E lá em Orlando eu via eles trocando, conversando e tal. Tem até um funcionário da Disney, que é um funcionário bastante antigo, que ele vê as criancinhas, as meninas principalmente, e os meninos também que estão vestidos de princesas e príncipes, ele pede autógrafo. Então tem toda aquela coisa pra eles se sentirem mesmo parte do universo. Isso é tão bom, eu não sabia disso. Pois tem um funcionário. Então o espírito Disney é muito maior. Foi emocionante, é igual eu falei, eu falo no vlog. Foi emocionante como da primeira vez. Então, vale a pena ir. Mas não vá esperando a magia Disney que você encontra em Orlando. Perguntei para outras pessoas que já foram a Orlando e já foram a Paris, para ver se, sei lá, se era impressão minha, ou se não tinha ido num dia bom, ou se era isso mesmo. E todas foram unânimes. Se você conhece Disney Orlando, Disney Paris é ok, não é nada fantástico. E realmente é. Coisas que eu senti de diferença, não é uma crítica, é minha opinião. E todo mundo que eu ouvia falando, dá pra fazer os 2 parques no mesmo dia, porque os parques são menores e tal. O Walt Disney Studio, ele é minúsculo, ele não é menor. Que ele é comparado com o Hollywood Studio de Orlando. E eu fui numa época que o Hollywood Studio estava em reforma, porque ia estrear alguma atração, que eu já não lembro qual era. Não era Fast and Furious? Mas eu acho que a Fast and Furious foi na Universal. Ok. É porque eu fui nos parques da Universal também, então eu fico. Mas eu sei que ele estava em reforma, porque ia ter alguma atração que ia ser inaugurada no próximo verão, eu acho. Que eu fui em agosto, então eu já fui no verão de 2017. Apesar da reforma, ele é um parque enorme. E o Walt Disney Studio é um parque muito pequeno comparado. Pequeno não, minúsculo. Pra mim foi minúsculo. Eu não sou fã de coisas radicais, mas vale muito a pena ir, porque tem o brinquedo do Ratatouille, um simulador maravilhoso. A gente tem uma parte no vlog. Mas lá tem a montanha-russa do Toy Story, que para meus padrões ainda é muito radical. Mas eu fui. No início eu tava com medo, mas depois eu já não fiquei mais com medo. E tem brinquedos. Lá realmente é um parque mais radical. Foi o parque que o Maia gostou mais. O outro é a magia da Disney. Porque pra mim, tenho que ver o castelo pra mim ter certeza que tô na Disney. Também achei o castelo muito pequeno. Comparado com o de Orlando, é muito pequeno. Tem a vantagem que a gente consegue entrar... Exato. Nele. Então, no de Orlando, eu sei que antes da pandemia tinham inaugurado o quarto da Cinderela, que você podia dormir, só que é super caro. Então é uma coisa assim que você nunca vai... Não vou dizer nunca, mas é uma coisa meio que impensável. E tem um restaurante lá dentro, temático, no parque de Orlando, que é o restaurante da Bela e a Fera. Nem da Cinderela, da Bela e a Fera. Então é isso. Outro ponto também que eu achei muito diferente. Não tem tanto personagem espalhado como em Orlando. Nós não conseguimos tirar foto com nenhum personagem, porque só tinha o Mickey e ele fechava às 5h30. A gente não sabia, a gente não tinha se atentado a esse horário, então a gente não conseguiu tirar foto com os personagens. Em Orlando, eu tirei foto com todo personagem que eu via, eu tirei foto. Eu tenho 3 fotos com o Mickey, tenho 3 fotos com a Minnie. Na época que eu fui, o Mickey ainda falava, então ele falou em português, bem-vindo, olá. Foi
uma experiência maravilhosa. Você sabe que é uma pessoa que tá ali dentro, mas é uma coisa assim, maravilhosa. É uma experiência maravilhosa. Eu tirei foto com o Pluto, com o Pateta, dancei com o Pateta, que ele ficou me girando. Eu gostava muito de ter tirado foto com o Pateta. Tirei com a Daisy, tirei com... A Daisy em Portugal é a Margarida. Sim, é Já Margarida. foi Daisy na altura em que as Mas bandas desenhadas não eram traduzidas para português de Portugal. Traduzidas não, mas convertidas. E era só em português do Brasil. Mas é a Margarida cá em Mas ela é Portugal. Margarida também, no Brasil. Tirei com o Pluto, foi o primeiro que eu tirei foto. Então o Pluto já gostava, mas foi muito especial. Porque foi o primeiro que eu tirei foto. Então eu senti falta desse tanto de personagem. Não sei se ainda são requisitos do Covid ou se realmente tinha menos personagem. A gente encontrou 2, só que não podia mais tirar foto porque iam trocar as pessoas, né? Porque a gente sabe que são pessoas num uniforme quente. E depois a gente, como eu já tinha tirado, e eu sabia, o Thiago quer tirar, mas não era uma coisa que ele tava indo, o foco dele, então eu meio Não, que... seria o meu foco se fosse uma personagem que eu ia gostar muito. Por exemplo, Pois. o Pateta, o Pluto, eu ia gostar muito de tirar. O Tio Patinhas, Ah, claro. eu ia gostar muito de tirar fotos Sim. com esses personagens. Mas, eu ia querer muito. eu acho que o Tio Patinhas é um personagem meio raro, aparece assim. Eu lembro que eu fui... Ai, eu não sei se foi no Epcot ou se foi no Hollywood Studio. Tinha um corredor, assim, cheio de personagem. E eu fui tirando foto com todos. Então eu tirei foto com todo personagem que eu tinha direito. Outra coisa que eu achei também, tinha muito brinquedo na Disney aqui em manutenção, fechados. E foi o caso que aconteceu. Eu vi muito no aplicativo. E foi o caso de uma montanha-russa que o Thiago foi. Sim, que era, vale muito, muito a pena ir àquela montanha russa. Eu acho que não é que seja muito radical, mas é aquela montanha do Grand Canyon que faz a Sim, simulação é do do Grand Indiana- Canyon. não é do não Indiana- é do Indiana Jones. Desculpa. Faz a simulação do Grand Canyon e é belíssimo. Não só os enfeites, mas a vista que aquilo também proporciona pela Disney. E o espaço também onde está. Só que o que é que acontece? Eu estava na fila e isso também é um ponto negativo que eu também já não estava recordado. Não o facto daquilo ter avariado, mas o facto de Só terem avisado. em francês. E na Disney tem o francês e depois o inglês. Isto é regra mesmo. Só que o funcionário em questão só avisou em francês. E quem estava a falar no megafone só falou em francês. Eu tive sorte, eu não fiquei lá feito burro, porque uma família francesa se virou para mim, viu que eu estava perdido, porque eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer, e disse-me, olha, eu acho que o comboio quebrou, se calhar não vale a pena estar aqui, mas tu é que sabes se preferes continuar ou não. Ele andou mais uns passos e viu o comboio parado numa subida, as pessoas a saírem do comboio, e virou-se, olha, eu já não tenho a certeza, eu não acho, eu agora tenho mesmo a certeza que o comboio avariou. E pronto, se não fosse ele, e essa atitude dele, eu se calhar até hoje ainda estava lá à espera. Então, mas sim, é verdade. tinha alguns brinquedos em manutenção. Eu achei isso. E os funcionários serem felizes. Felizes no sentido que eu falo, no sentido Disney de ser. Porque em Orlando, você chegava nas filas, eles estavam todos sorridentes e tal, e falavam... Eu sei que não é da cultura francesa isso, só que é aquela coisa. A partir do momento que você vai trabalhar numa empresa, você tem que vestir a camisa da empresa. E a camisa da Disney é essa coisa. Todo mundo é bem tratado, todo mundo vira criança. Uma curiosidade que acho que muita gente não sabe, eu sei porque sou um pouco Disney maníaca. O Walt Disney, quando ele criou os parques, ele não viu todos os parques construídos, ele só viu os da Califórnia, ele morreu antes, mas ele falou, se você for na Disney, você vai reparar, a cada 20 passos tem uma lixeira, porque ele disse que a 20 passos é o tempo que a pessoa fica com o lixo na mão, até ela jogar no chão ou procurar um lugar. Então, lixeira é o que mais tem na Disney. Outra coisa também, quando eles estavam limpando, lá em Orlando eu vi muito, eles limpando e fazendo uma carinha do Mickey com a aguinha que eles têm, coisa que eu não vi aqui em Paris. Eu não senti a magia Disney igual eu senti em Orlando, o que pra mim não foi um ponto negativo, porque
a emoção foi a mesma quando eu entrei. E assim que a gente entrou, a gente mostra no vlog que o Mickey tá lá. Eu vou correndo pra filmar ele sai. Mas eu ainda o vi. Então, a magia é tudo. Mas não é aquela coisa que você fica realmente... Ai, meu Deus, eu tô na Disney. Não, você tá, mas você não tá naquela afobação. E você... Ai... Só uma parte também daquilo que tu falaste. Quando eu estava no brinquedo do Indiana Jones, eu estive quase para voltar atrás. Porquê? Porque o sistema de segurança, ele não estava a descer para prender aqui no peito. E uma funcionária ficou desesperada. Então estava a gritar, a dizer à pessoa em questão para baixar. A pessoa dizia, não está a dar, aquilo isto não desce. E ela continuava, baixa, aos gritos. Viu que aquilo que não estava a funcionar, começou a meter as mãos na cabeça, mostrou desespero e num brinquedo daqueles, ela, não sou eu que estou na pele dela. Tem que ser garantida a segurança e isto é regra... Acho que o primeiro pilar da Disney deve ser essa. Sim, são 5 pilares. A segurança é o primeiro de todos. E de facto não estava seguro porque não podia partir, só que ela, não sei se falhou alguma coisa no recrutamento ou na formação, mas ela não conseguiu manter a calma, mostrou desespero e foi eu acho, se fosse comigo, eu ia achar que era uma falta de respeito ela falar daquela forma comigo. Portanto, eu estive quase para ir embora nesse ponto e foi um ponto. A Disney Paris é ruim? Não, nada disso. É igual eu falo. Não, teve estes casos, pode parecer que é geral, da forma como eu disse, mas não é. São casos pontuais que aconteceram, que acho que acontecem mais do que se calhar o desejável, ou com a minha experiência aconteceu um pouco mais do que o desejável. Mas eu acho que ainda entendo um pouco destas questões. Eu acho que a Disney devia demandar responsáveis. Se calhar já acontece. Da minha experiência não aconteceu, ou não acontece Eles isso, deveriam... mas deviam mandar responsáveis da Disney Orlando, segundo o que a Carla nos diz aqui neste vídeo. Devia mandar responsáveis para que realmente se sinta esta cultura que se sente na Disney Orlando, e em LA também deve ser a mesma coisa porque fica no mesmo país, e transformar esta cultura deles, mas naquele espaço é um espaço Disney, é quase um país diferente. Sim. Então eu acho que deviam trabalhar mesmo nesse aspecto na Disney Paris. Ainda assim, eu quero voltar lá, como eu já disse neste vídeo. Eu também. Nós queremos muito voltar à Disney. Não entendam, ainda mais no meu caso, que já conheço as duas. Não tô falando, não vá. Vale a pena. É a Disney da mesma forma. Só não vá naquela esperança de que... no início você vai sentir aquilo tudo mágico e tal. Se for sua primeira vez, um sonho e tal. Mas você não vai sentir como se você estivesse indo nos Estados Unidos. Infelizmente, não. A cultura lá da Disney e Estados Unidos é totalmente diferente. E não é pra falar, mas os americanos... são menos rudes do que os franceses. Por padrões brasileiros, eu acho que são... E portugueses. Sim, são ali a mesma coisa. Então, eu acho que realmente a Disney deveria trabalhar mais com os funcionários essa questão da simpatia, de fazer as pessoas se sentirem no mundo Disney, que é aquilo que o Walt Disney tanto lutou. A história dele realmente é de um batalhador, porque ele tinha tudo para ter desistido e ele não desistiu. E hoje é um dos parques mais visitados do mundo. Tem outros parques, mas todo mundo, ou quase todo mundo, 99% da população, sonha em visitar pelo menos um parque. Ficaria uma má impressão nisso. Eu não sei se, no caso, o Thiago tivesse ido sozinho, sem me conhecer, que sempre falei tudo da minha paixão pela Disney, de como foi a experiência, se ele não teria tido outro olhar pelas experiências. Eu acho que não. Eu acho que não foi daquilo que tu falaste, que eu fiquei com essa sensação de que na Disney Paris talvez não se sinta aquela magia contínua. Sim. Eu acho que as experiências me fez... Porque lá está, eu quando entrei eu estava a sentir a magia e eu nunca, mas mesmo nunca pensei que fosse sentir essa magia. Então... a emoção para mim foi eu acho que não foi por a Carla dizer que em Orlando se sente mais essa magia que eu deixei de sentir a magia. Eu acho que foram os funcionários que fizeram isso. Mas sim, eu gostei muito da Disney. O ambiente. Não estava à espera. Os parques, o brinquedo, você vê. Porque tem as estátuas, tem foto deles e sempre. Então, as filas, como a gente mostrou, são sempre temáticas daquele brinquedo.
Então você sabe que você tá no mundo mágico realmente. Esperar que os funcionários da Disney Paris te façam sentir naquele mundo, não espere. Porque você não vai ter a mesma coisa que é lá em Orlando. Porque lá em Orlando, da hora que você entra até lembrei de uma coisa agora. Da hora que você vai pra revista, que você vai entrar, que você vai passar pelo segurança, o segurança já é simpático. Apesar que os seguranças lá também não tem nada a dizer, nem que não foram... gente boa, Sim. só que não, mas... é aquela coisa, ok, estou a passar pela segurança. Tipo no aeroporto, que toda a gente fica assim meio tensa. Eu fiquei um pouco tenso, mas pronto, eles foram super gente boa. Sim, no dia que eu fui, ele abriu a minha mochila e tal, e sorrindo. Então, aquela coisa. Apesar dele estar fazendo um trabalho muito importante, ele não estava tenso. Ele estava... Porque ele sabia que ali todo mundo estava indo pra realmente... É um mundo à parte. Pra mim é um mundo à parte. Ali você vira criança, você esquece de tudo. Então, infelizmente, na Disney Paris é uma coisa que no início você sente, mas com o tempo, por causa dos funcionários, você vai meio que perdendo essa magia. É uma coisa ali. E é algo que eu acho que todo mundo que chegou até aqui quer saber. E afinal, como fazer 2 parques em um dia, que muita gente que diz que é impossível. E não é. Fizemos 2 parques em um dia, repetimos atrações, então vale a pena. A nossa primeira dica é chegar cedo. Como dissemos no início do vídeo, a Disney fica a 32 km do centro de Paris. Demora 1 hora e pouquinho, menos de 1h30 para chegar lá. Então chegue cedo. O parque abre oficialmente às 9h30. Porém, você consegue entrar um pouquinho antes. Se você for se você for francês ou tiver hospedado nos hotéis da Disney, você consegue entrar antes, o que é melhor ainda. Mas mesmo assim, tinha gente a dar com o pau. Tinha muita gente quando a gente chegou, que era ou residente da França ou estavam nos hotéis. Então, chegue cedo. A gente chegou por volta de 8, quase 9 horas, e mesmo assim já tinha muita gente. Já tinha muita gente também na fila principal. Outra dica que nós vos damos é que vocês façam um pouco de pesquisa e vejam mesmo qual é que são as atrações que vocês querem ir muito. Vocês assim vão conseguir escolher logo do início o parque, se vocês tiverem os 2 parques, vão conseguir escolher logo o parque e vão poder gerir o vosso tempo de forma a que vocês façam mesmo aquilo que vocês querem fazer. Usar e abusar das single rides, que são as filas single. O que é que são essas filas? Nós estávamos os 2. Quando nós íamos nessa fila, nós não íamos juntos no brinquedo. Igual, a primeira vez que a gente foi no simulador do Ratatouille, eu fui em um carrinho e ele foi em outro. A experiência, óbvio que ir junto sempre é melhor, ainda mais quando você tá de muita gente, é melhor. Só que se você tem pouco tempo, só tem um dia pra ir nos 2 parques e quer aproveitar ao máximo, vale muito a pena usar as filas individuais. Porque tava 80 minutos na fila normal e 20 minutos na single ride. Então, vale muito, muito a pena. Outra dica que nós vos damos, e que foi isso que nós fizemos, é começar pelo parque Walt Disney Studios. Ele é o parque mais pequeno, portanto vocês vão conseguir arrumar com um parque primeiro, e também ele fecha mais cedo, portanto isso faz toda a diferença. O parque do Walt Disney Studios fecha às 8 da noite, o parque o parque principal fecha às 23 horas com o espetáculo ou com o show de encerramento. Outra dica também, baixar a aplicação da Disney. Porque lá você consegue ver quais as atrações estão fechadas, consegue ver o tempo que tem das atrações, consegue achar onde estão os restaurantes. Então é realmente um mapa que você tem da Disney. Então baixe, porque vale muito a pena. Porque também tem hora que você pensa, eu quero ir para tal atração. A atração é lá do outro lado. E tem outra atração que é mais perto. Então você consegue visualizar isso na aplicação. Nós chegamos lá, como dissemos, antes das 9, entramos um pouco antes das 9h30. Quando foi em torno de 1 hora, a gente já tinha feito praticamente todas as atrações que queríamos e quase todas as atrações que tinha no Walt Disney Studio. Porque, como eu disse, ele é muito pequeno. Então, a gente já tinha feito quase todas, só faltava a Torre do Terror e a montanha-russa, que até então eu não tinha certeza se era uma montanha-russa, do Procurando Nemo,
que vocês vão ver como, se vocês forem assistir o vlog, vocês vão ver o medo que eu passei. O outro parque, o parque principal, no Disneyland Park, que é o principal, ele tem muita atração para criança. Então as atrações de adultos, elas são menores, então você consegue mesmo fazer. A gente ficou de umas 2 horas até depois da parada, que foi umas 6h30, quase foi umas 6h30 por aí nele. Depois nós voltamos pro Walt Disney Studio, fizemos a Torre do Terror. Ele foi 2 vezes. Na primeira vez ele tava quase morrendo, levantou e falou, vou de novo. Eu falei, tudo bem, então, vá. Depois fomos na Montanha-Russa do Procurando Nemo, que eu quase morro. Depois fizemos o Ratatouille novamente juntos. Fizemos o do Aladdin também juntos. Fizemos 2 vezes o do Aladdin. Foi, então, é aquela coisa. A gente conseguiu repetir atrações da mesma forma. Voltamos pro outro parque, fomos fazer as atrações que faltavam, que não eram tantas. Ainda repetimos a atração do Buzz Lightyear, que ela quis ter uma revanche, ainda perdeu por uma distância ainda maior, por isso, imaginem. Por isso que voltaremos na Disney, que vamos ficar nela até eu ganhar. Ou seja, eu vou ganhar sempre. Jantamos, assistimos os fogos. O show do encerramento, a gente não assistiu, são 2 shows normalmente. O primeiro foi o de comemoração dos 30 anos e o segundo era o show de fogos. A gente não assistiu o show de fogos totalmente porque estávamos muito cansados. Quando saísse toda aquela multidão para entrar no comboio, ia ser um Deus nos acudas, mas mesmo assim valeu a pena. Queremos muito voltar. Dessa vez nós queremos voltar para ficar hospedados num hotel Disney, que não é caro. A gente depois foi olhar realmente os valores e tudo. Mesmo com o café da manhã ou o pequeno almoço, vale muito a pena. E até pra comer dentro dos parques, porque é caro. Não vá pra Disney achando que vai ser barato. Mas você pode levar sua comida, sua bebida. A única coisa que não pode levar são armas e garrafas de vidro. Não entra de jeito nenhum. Mas lá eu não vi tanto na Disney Paris, mas em Orlando eles levavam as caixas térmicas no carrinho que vende e levavam rios de comida. Então, se você vai realmente muitos dias, e lá ainda mais que são mais parques e tal, então vale muito a pena. E se você for muita gente, valeria a pena. Eu não fiz isso porque eu fui sozinha, então não vale a pena andar carregando 1 milhão de coisas. Mas pra economizar, vale a pena você levar coisas pra comer, tipo no almoço e jantar, ou então escolher almoçar num restaurante melhor e jantar depois algum snack. Nós, como já estava muito tarde, almoçamos na Disney e jantamos na Disney. Nossa opinião, vá à Disney. E é isso, estas são as nossas dicas e as nossas opiniões sobre a Disneyland Paris. Já sabem, deixem nos comentários se vocês têm outras opiniões dicas e outras dicas para dinamizar aqui a aba dos comentários. Quem já foi nas 2 Disney? Me diz aí se foi essa impressão ou se foi só eu e as pessoas que eu conheço. Digam aí. Deixem o like, subscrevam o canal aí em baixo, partilhem com os vossos amigos. Nós estamos a contar convosco e nós vemos-nos quando? Num próximo vídeo. Tchau!